Caríssimos, René de Paula Júnior falando. Dessa vez eu coloquei a câmera aqui já saindo da garagem do prédio. Ufa, hoje pelo menos eu tô com um pouco mais à vontade. Voltei pro modo Ering de ser, e com essa fabulosa olheira para combinar com o preto. Só explicar isso aqui, na verdade eu tava com uma bolinha na pálpebra, eu tive que fazer uma cirurgia e ficou um hematoma gozado. Isso não foi um poke do Facebook, tá? Está tudo aqui na câmera. Eu fiquei um bom tempo sem publicar, e ontem eu publiquei um videocast, e aí curiosamente acho que a cabeça engrenou e catou eu publicando de novo, tendo a completa consciência que ninguém tem tempo de assistir essas coisas, ninguém tem saco de assistir essas coisas até o final. Mas para mim o exercício, para mim pelo menos, o exercício de tentar articular e tentar registrar isso é interessante. Além do mais, porque, e aí fazendo um parêntese aqui, ontem eu recebi um e-mail, pasme, mas eu ainda recebi e-mail, apesar dos Facebooks da vida, que na verdade era um e-mail automático de um sistema do Web Insider, que é o site do Vicente Tardim no UOL, querido e tal, de um comentário super positivo e querido e tal, a um artigo que eu escrevi em 2004. Aí, não satisfeita, a pessoa ainda, acho que fuçou um pouco mais lá e achou um outro artigo meu de 2010, né? Eu fiquei espantado, e fui dar uma olhada, e felizmente eu acho, não, talvez infelizmente, as minhas colocações ali continuam valendo. Eu digo felizmente porque, puxa vida, até que, né, não estava tão errado assim. E segundo, porque o mundo continua errado assim. As coisas que eu estou reclamando ali, que acho que é desde o foco na experiência do usuário, a questão de você ser menos nas coxas e menos improvisação, isso continua firme e forte 10 anos depois, sei lá quantos anos depois, 8 anos depois. Mas vamos lá, mas paciência. Então, talvez faça algum sentido publicar isso daqui, mesmo que seja póstumo, entendeu? Sei lá, algum arqueólogo do digital um dia vai encontrar esse negócio. Tanto faz. Mas por que eu estou gravando isso daqui hoje? Porque ontem eu lembrei, e aí vocês me corrijam, de uma citação. Eu nunca sei se é do Arthur C. Clarke ou se é do Ray Bradbury, aquela citação que fala que se toda tecnologia for suficientemente avançada, ela vai parecer com mágica, né? Ela é indistinguível, indiscernível, né, de mágica. E aí eu peguei essa frase que muita gente usa no sentido positivo, e aí eu fiz um desaforismo e falei, bom, deve ser por isso que tem tanto Paulo Coelho por aí, né? Ok, tá legal, esse tipo de crítica a canastrões, né? Gente que abusa da boa fé alheia, né? Tudo bem, isso eu sei que é uma mania estúpida minha, mas tem um aspecto aí que talvez valha a pena, sei lá, eu me estender aqui um pouco mais, que é o seguinte: alguns livros que eu andei lendo recentemente, eles têm a ver com ciência. E o que é mais interessante dessa história de ciências é que a gente acaba confundindo essa história toda de né, de tecnologia digital, blá, 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 com a questão da ciência, como se o digital, a tecnologia, fosse um triunfo da coisa científica, né, versus alguma coisa diferente, né? Sei lá. Curiosamente, é isso que eu quero colocar aqui. Não, na verdade o que eu percebo é que talvez por essa história da tecnologia maravilhosa parecer mágica, a relação que a gente tem hoje com essa questão da tecnologia é a coisa menos científica possível. E aí vamos colocar aqui, eu não sou cientista, fiz um tempo de engenharia, tinha alguns amigos na física que tinham um horror ao pessoal da engenharia, porque fala, pô, vocês não entendem nada de ciência, vocês só entendem de técnica e tal. E na época eu não tinha muita ideia. Aí depois eu fui pra ECA e pronto, que não sobrou mais nada disso. Mas eu não tinha muita ideia dessa diferença entre técnica e ciência, né? E é curioso porque hoje, sei lá, talvez por eu ter me aprofundado um pouco mais no tema e tal,
eu respeite cada vez mais, né, a mentalidade científica, e eu vou explicar por quê e o que eu considero essa mentalidade científica, e eu fico pasmo como muitas coisas técnicas, por exemplo, a máquina a vapor. Quando eu estava na faculdade, quando você ia estudar motores a vapor, você usava termodinâmica, você usava uma pancada de fórmulas e de teorias para entender aquilo, porque afinal hoje você já tem uma série de outros conceitos na termodinâmica, entropia, entalpia e tal. Mas na verdade, quem construiu os primeiros motores a vapor não entendia porra nenhuma disso. Na verdade, os caras não tinham uma ideia muito clara do que era calor, os caras não tinham uma ideia muito clara do que era energia, mas que simplesmente a hora que você ferve água, aquele troço funciona, né? Então, embora a Revolução Industrial tenha sido movida a tecnologia, a relação disso com ciência não é tão direta assim, né? Você não precisa saber de física newtoniana para acertar uma pedrada na testa de alguém, basicamente é isso, né? Pedra foi uma boa tecnologia por um bom tempo, né? Muito antes de uma maçã acertar a cabeça do cara lá, tá bom. Então, só para fazer uma pequena diferença aqui, técnica e ciência nem sempre andaram par e passo, né? Um do lado do outro, tá bom. Mas o que eu acho que eu admiro bastante, e aí tem vários nomes aí, se você quiser se inspirar, nomes que acho que já estão sendo esquecidos, né? A minha geração foi inspirada por um cara chamado Carl Sagan, que era um astrofísico. Ele tinha uma série na televisão chamada Cosmos. Hoje, talvez, se você entrar lá nas Discoveries da vida, tem o Tyson, lá de Nova York, tem o Michio Kaku, gente fazendo divulgação científica, né? Tentando fazer, pelo menos, no Discovery, no History, então, procura lá que você vai achar, nos TEDs da vida e tal. Então esses caras estão aí para tentar mostrar que a ciência é fascinante. Eles estão tentando fazer isso justamente porque nos Estados Unidos muita gente está fugindo desses currículos. Tem cada vez menos gente indo para a área de ciência, né? E isso preocupa. Então, tá bom. Mas a minha geração foi inspirada pelo Carl Sagan. Eu acho que a geração anterior foi inspirada por um cara que hoje que eu sei que é maravilhoso, que é o Richard Feynman. Você vai encontrar milhares de coisas dele no YouTube, por aí e tal. O cara é bom, tá? Mas o que é mais legal dessa história toda, antes de eu ficar falando um monte de nome, o que eu acho mais legal dessa questão científica é que, em princípio, você nunca tem certeza de nada, né? Você tem que sempre partir do princípio que você, na verdade, não sabe. Ou como já disse um outro cara, que eu não vou lembrar o nome do cara, ele falou assim: todos os modelos estão errados, só que alguns até que ajudam, né? Era o Bob alguma coisa. Então, o cara que é um cientista, ele está perfeitamente disposto e vai ficar muito feliz, inclusive, se aquela teoria que ele ficou há 20 anos tentando provar alguma coisa, se de repente descobrir que, porra, não é nada daquilo, é outra coisa. O cara vai, sem pensar duas vezes, vai rasgar aquilo, vai jogar aquilo fora, né? E vai começar do zero, porque é assim que ciência funciona, até alguma prova em contrário, até alguma prova em favor. Então tem toda uma metodologia, tem uma humildade, tem hoje quando, sei lá, você pesquisa por aí sobre inúmeros temas, matéria escura, a gênese do universo, sei lá, teoria das cordas, você percebe os caras assim, numa saga apaixonante de incerteza e tentativa e erro e descoberta, né? E de novo, a certeza que você tem, toda certeza é absolutamente contestável, ela tem que ser submetida a alguns princípios, nada está escrito em pedra, tá? Nada está escrito em pedra, nada, muito legal, né? Aliás, esse último livro que eu estava lendo agora, uma parte muito bacana é que o cara mesmo fala, olha, ok, a matemática explica grande parte das coisas, ajuda, né? A matemática ajuda, os modelos matemáticos, mas a questão é a seguinte: a matemática não é o mundo, na verdade não é muito claro por que o mundo pode ser traduzido em termos matemáticos. Você desenha lá, ok, mas por que essa equação funciona? Né? Então conhecer a equação, não, eu sei de cor, as leis de Maxwell, nice, bacana. Elas explicam, até chegar a algum raio de fenômeno, algum tipo de situação que é capaz que ela não explique mais, né? Então, assim, tem uma coisa que eu admiro e respeito, que é essa questão de humildade e de despojamento, né? Que eu vejo num bom cientista, tal. Isso para mim contrasta fortemente. Eu acabei, tudo bem, comecei a fazer um tempo de engenharia, larguei, né?
e fui fazer ciências humanas, fui fazer comunicação, né? A gente chama de ciências humanas, embora, né, seja sempre meio nebuloso até que ponto isso compartilha dos mesmos princípios e tal, mas muitas vezes eu vejo, quando você vê trabalho acadêmico e tal, parece que você é obrigado a citar sempre os Pierre Levy da vida, obrigado a citar sempre alguma coisa, a falar de e na verdade parece que você está sempre resgatando alguma fonte notória do passado para mostrar que aquilo que você está mostrando já tinha sido previsto, que de alguma maneira é explicável, que de alguma maneira tem... parece que está procurando a aprovação póstuma, né, de um monte de gente. Ok, legal, vai ver que é assim que se constrói e tal. E aí é lógico que quanto mais conhecimento o cara acumula, né, nessas fontes todas, maior o salto alto, né? Mas o que eu tenho visto, e de novo, sou um cara com uma formação meio quebra-cabeças, com uma trajetória meio montanha-russa, né? Nada muito linear, mas de qualquer maneira estou aí no campo, né? Estou aí, sei lá, no mercado, na praça e tal. E o que eu percebo é que as coisas que dão certo pra caramba, na verdade, você até pode tentar fazer um esforço de explicar depois que elas aconteceram, né? Por quê? Isso confirma qualquer coisa, fala qualquer coisa aí. Confirma Gilles Deleuze, confirma Michel Foucault, confirma... Fala aí qualquer outro francês louco. Tá bom, confirma, mas cara, pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa. Aliás, o cara que fez não leu isso, né? Aliás, provavelmente a hora que você conseguir entender essa história toda, aquele sucesso também já sumiu sem nenhuma razão muito explicável, né? E você fica ali sempre a reboque, né? Sempre um passo atrás, sempre 2 passos atrás, sempre 3 passos atrás de tudo que está acontecendo, né? E aí eu tenho dó de quem tem que fazer a pose de que está entendendo, porque dá um trabalho desgraçado, né? Não, claro, porque isso afinal, puta, claro onde, cara pálida, né? Então faz outro Twitter aí, filho, faz outro Facebook, por que, sei lá, uma coisa deu certo, outra não deu, por que o Instagram deu certo e outros não deram? Então tem uma série de surpresas para todo mundo que trabalha nessa área. Por que de repente alguma coisa bomba, outra coisa não bomba? Aí, cara, depois que aconteceu, é fácil chutar cachorro morto, né? É fácil, parece comentarista esportivo, né? Os caras ficam fazendo 2 horas de mesa redonda em cima de um jogo que durou 1h30. É fácil parecer um expert depois que a coisa aconteceu. Mas eu prefiro, na boa, prefiro mesmo, ao invés de fingir aqui ou de, né, dar uma de fodão e tal. Se bem que às vezes é inevitável, às vezes, sei lá, às vezes quando eu estou numa situação, um painel, conversando, numa apresentação qualquer, e que eu vejo alguma situação que me lembra alguma coisa que eu já vi, né, a minha primeira reação, emocional mesmo, é achar que eu sei do que se trata, né, e que eu tenho alguma coisa a colaborar. Mas eu tenho que fazer um esforço desgraçado em cima do meu próprio ego, em cima do meu próprio temperamento, em cima da minha própria autoestima, de parar e falar, cara, talvez não, né? Talvez essa minha experiência anterior, que pode ter sido ou gloriosa, ou um fiasco, um desastre, ou seja o que for, né? Talvez não sirva para nada aqui, né? Como é que eu... e não é fácil, porque às vezes eu me empolgo, eu sou relativamente intenso, né? Então, eu tenho que fazer um esforço, né? Todo santo dia ali, pensar e meditar para tentar entender e enxergar o que é novo, né? O que é inesperado, o que as coisas anteriores não explicavam, aquilo que talvez coloque em xeque aquilo que eu acreditava até então, né? É doloroso essa história, né? Porque é claro que eu também quero acreditar que, sei lá, que o passado vale alguma coisa, que a experiência anterior vale alguma coisa, né? Que, sei lá, que você tem alguma coisa para contribuir, né? Mas, e de novo, eu sou intenso, muitas vezes eu sou passional, muitas vezes eu sou bastante vocal, para não dizer outra coisa.
falo pra caramba tal. Mas na real eu tenho que fazer um exercício interno, isso daqui faz parte disso, de tentar manter os olhos abertos e falar assim, caralho, isso é, cara, eu não sei o que é isso, eu não tenho a menor ideia por que isso está acontecendo, isso é absolutamente novo, né? Aí, sei lá, às vezes eu acho que quando, voltando para a história dos Paulos Coelhos, né, da história da tecnologia como magia, o saco, para mim, não para os outros estão felizes. O saco é que, na verdade, essa postura, né, de estar sempre meio disposto a reescrever do zero, tá, que a ciência tem, ela não é tão appealing, ela não é tão sexy, né? A gente, isso tem a ver com o livro que eu acabei de ler, As 7 Leis do Pensamento Mágico, que é maravilhoso, sensacional, porque ele tenta destrinchar esses mecanismos malucos em que a gente acaba entrando, né, para explicar a superstição, a crença, tal, tá bom, muito bom. Essas histórias meio mágicas, né, de que as coisas fazem sentido, de que as coisas se conectam, de que as coisas estavam escritas, de que algumas coisas têm uma certa lógica, que existe uma causalidade, ou que existe, quer dizer, uma série dessas histórias, elas são muito mais legais. É muito mais legal um cara ir lá e contar uma historinha, e na verdade nós somos criaturas movidas à historinha, com tudo que isso tem de ruim, inclusive, do que um cara chegar e falar, meu, posso ser sincero, eu não faço a mais puta ideia do que porque esse negócio aconteceu, né? É curioso porque talvez seja por isso que muita gente fuja um pouco dessas carreiras que são um pouco mais áridas, né? Porque, meu, tem contar belas historinhas e parecer bacana e acumular títulos e tal. Meu, na boa, assim, olha lá, você pode ser o maior pós-doc da PQP. Quem tem revolucionado o mundo é moleque que está no meio da faculdade, né? Isso é uma coisa meio maluca. Então a gente tem que ser muito humilde mesmo, né? E aí outro dia, só para encerrar, que eu já estou quase chegando lá na Cubo, eu estava ouvindo outro dia um podcast que eu adoro, que é da BBC4, Win Our Time, e eles estavam falando sobre cara, que puta história maluca, sobre o Teorema de Fermat, né? O Fermat era um advogado no século XVI ou XVII, eu acho, e ele era um matemático diletante por hobby e tal, e aí ele fez algumas coisas, tal, bacana, tal, mas um dia ele, o filho dele, depois que o cara morreu, ele publicou lá os livros do pai, e um dos livros tinha uma anotação na margem que dizia o seguinte: olha, eu acho que eu sei como provar essa história aqui, mas não vai caber nessa margem. Aí o que acontece? Há 300 anos, os matemáticos estão intrigados com esse puzzle, com esse mistério. Pô, peraí, como é que ele ia provar essa história, né? Então há 300 quantos anos os caras estão tentando imaginar, descobrir e tal, como é que ele provou aquela desgraça. E na verdade a primeira vez que alguém efetivamente conseguiu demonstrar lá por A mais B, ou A menos B, ou seja o que for, essa história foi em 90 e poucos, né? Agora, o cara falou, olha, o cara ficou 7 anos desenvolvendo isso daqui, aí depois tinha um erro, ele ficou mais não sei quantos anos. Assim, convenhamos, é a coisa menos sexy do mundo, você, né? Imagina, eu fiquei pasmo, o matemático que contou essa história, foi, nossa, eu sou feliz por ter sido contemporâneo dessa descoberta, eu estava vivo quando alguém resolveu o último teorema de Fermat. E foi um pouquinho engraçado, né? Tem gente aí vibrando com campeonato de futebol, campeonato com ultra, sei lá o que, de luta, não sei como, de homem suado se agarrando no chão, tá? E o cara tá vibrando porque depois de 300 anos alguém conseguiu resolver uma provocação de rodapé num livro de um matemático diletante. Então, tá vendo? Assim, eu acho que é muito mais emocionante realmente você acompanhar a premiação de Cannes, é muito mais emocionante você acreditar nas palestras de, sei lá, de grandes marcas contando que elas sabem tudo, é muito mais emocionante, né, do que você ficar 7 anos para resolver uma equação bizarra. Mas, talvez seja isso, talvez isso explique porque faça tanto sucesso assim, né?
a tecnologia mágica, né? Ou os tecnólogos magos, ou os especialistas Paulo Coelho. Talvez seja isso. Vou contrapor isso com o quê? Com incerteza, com surpresa, com descoberta. A única coisa que eu tenho para dizer, se é que isso anima alguém, né? Sei lá eu, é que eu acredito, na boa, que o caminho concreto, né, é sempre, parece, aliás, tem até fazendo uma referência literária aqui, é mais ou menos como o gato da Alice no País das Maravilhas, né? Ele nunca está onde você olha, né? Quando você olha só sobrou o sorrisinho, né? Então é o sorriso do gato de Alice, né? Que até tem uma música com o Gal Costa. Então eu prefiro essa sensação de humildade, tentativa e erro, e de ter né, esse puta esforço para perceber o que é novo, o que é diferente, putz grila, né? Tem que morder a língua, eu estava errado, blá, 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 blá. Eu prefiro isso, na verdade, a fazer pose de autoridade, né? Bom, whatever. Meus caros, muito obrigado pela companhia. Eu estou aqui na Berrini, já estamos chegando aqui na entrada do prédio. Vou aproveitar que o semáforo fechou aqui. Obrigado pela companhia. René de Paulo Júnior falando, roda e avisa.